Bem, meus queridos amigos, irmãos, boa noite. Estamos aqui em mais uma terça-feira, em algum lugar do jardim, que é a nossa resenha literária, que trazemos sempre obras de autores, falamos sobre os autores também. A princípio, a nossa resenha em algum lugar do jardim era somente comigo, mas com o passar do tempo, eu sou muito amigo do Silvio Mariano, já há décadas, já. A gente conversa muito e Silvio tem um conhecimento de livro impressionante. Eu, aqui em Pernambuco, ninguém conhece mais livros do que Silvio Mariano, né? Então, convidei, Silvio topou, e a gente está fazendo essa tabelinha. Então, no primeiro momento aqui, eu trago uma obra, e no segundo momento, o Silvio Mariano vai trazer a obra dele, né? Então, meus queridos amigos e irmãos, em algum lugar do meu jardim da noite de hoje, eu trago para vocês essa obra do Hernani Guimarães Andrade, Espírito, Perispírito, Alma. Espírito, Perispírito, Alma. O Hernani Guimarães de Andrade é este senhor, grande homem de ciência que está aí no meu plano de tela. O Hernani Guimarães Andrade foi considerado pelos estudiosos como um dos 3 maiores pesquisadores sobre reencarnação no mundo, junto com o professor Ranendra Neto Banerjee e também com o professor Ian Stevenson, um da Universidade de Duke e o outro da Universidade de Rajasthan. Então, da Índia, Banerjee da Índia, o Ian Stevenson, laureado por universidades da América do Norte e da Inglaterra, grandes pesquisadores, o Hernani Guimarães de Andrade umbreia com eles. Né? Ele tem obras como Poltergeist, obras fantásticas. Né? Poltergeist ele mostra os fenômenos de combustão, de pirogenia, de mediunidade de efeitos físicos, sempre estudando casos no interior de São Paulo, casos impressionantes com fotografias. Mas hoje eu trouxe aqui Espírito, Perispírito, Alma, do querido Hernani Guimarães de Andrade, que versa sobre o corpo espiritual ou psicossoma. Pessoal, o Hernani criou um neologismo que eu acho fantástico. Né? O André Luiz chama o perispírito de psicossoma. Não é que são palavras para substituir a palavra original, que é a palavra preferida nossa, que é perispírito. Mas existiram outras palavras ao longo do tempo, o André Luiz mesmo usa psicossoma, e o Hernani Guimarães Andrade, do ponto de vista da ciência, ele coloca o perispírito como o MOB, M-O-B, MOB, modelo organizador biológico. Ou seja, a matéria não organiza nada, ela é organizada. Por trás da forma tem uma forma. Então, este molde, o modelo organizador biológico, que é o perispírito, que Kardec definiu tão bem. Então, a obra notável, ele trata aqui dos aportes também, dos fenômenos de materialização, mas ele trata aqui do espaço, hiperespaço, extensão, dimensão, curvatura do espaço, sobre Kate King, fazendo análise com casos acontecidos em Itapira, em Brasília, na Rua Agassiz. Então, pesquisa de campo. Fenômenos que ele estudou também de materialização e de casos de poltergeist, ou poltergeist, como queiram. Então, querido, grande homem de ciência, mas eu tenho aqui ainda, antes de irmos para o Silvio, uma revelação a fazer. Querido Hernani Guimarães de Andrade, o próprio Chico, assim revelou o professor Hermínio Corrêa de Miranda, que ele era a reencarnação de Lavoisier. Todo mundo conhece o grande homem de ciência, aquela lei de Lavoisier. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, Lavoisier reencarnou no Brasil, foi o homem que foi estudar os fenômenos espíritas, a reencarnação, psicobiofísica. E esse relato do Hermínio está aqui na obra, viu? Eu sou Camille Desmoulins,
O Hermínio relata que realmente o professor Hernando Guimarães de Andrade era Lavoisier reencarnado, grande estudioso espírita do campo da ciência espírita, e hoje é uma área tão carente, uma área tão necessitada, e temos este grande baluarte da ciência espírita no Brasil. Não é? Então, a noite de hoje é um presente para todos nós, e por isso vamos continuar com o professor Hernando Guimarães de Andrade. Eu vou me desconectar aqui e me conectar com o meu querido amigo Silvio Mariano, que ele vai trazer outra obra do mesmo Hernando Guimarães de Andrade. Sempre a gente vem tratar de um autor, eu trago uma obra, o Silvio traz outra obra, né? Porque a gente já tem tempo, estrada na doutrina, e como eu consumo muito o Silvio também, só que o Silvio tem uma vantagemzinha que ele tem mais estrada que eu. Eu estou nos meus 54, ele está nos 55. Aí tem mais estrada. Pessoal, então vou para a salinha lá com o Silvio. Vocês não saiam daí, que é no piscar de olhos. Eu vou clicar aqui e já vou aparecer aí para vocês com o Silvio Mariano, ok? Então vamos continuar em algum lugar do meu jardim, a flor da literatura espírita que eu trouxe hoje, Espírito, Perispírito, Alma, do querido Hernando Guimarães de Andrade. Silvio Mariano deve trazer algo maravilhoso dele também, ok? Um piscar de olhos. Bem, pessoal, como eu falei, num piscar de olhos, já estou aqui com o querido Silvio Mariano. Silvio, meu amigo, boa noite. Qual é a surpresa que você traz para a gente na noite de hoje? Por favor. Para você e para todos os amigos que nos acompanham aqui via internet. O comentário que eu vou fazer na noite de hoje é do livro de Dr. Hernando Guimarães, Reencarnação no Brasil. Uma obra-prima desse grande engenheiro e pesquisador. Eu vou dar pequenas pinceladas de quem era Dr. Hernando Guimarães. Eu não sei se você sabe, Dr. Hernando é mineiro. Já avisou? Como Minas Gerais tem produzido grandes figuras, principalmente vinculadas, vamos dizer assim, ao espiritismo, principalmente ao espiritismo. Mas a questão, ele foi logo cedo, com 16 anos, para o Rio de Janeiro, estudou engenharia, se formou em engenheiro civil, foi trabalhar naquela usina de Volta Redonda, na construção, naquela fábrica de aço, passou uma temporada no Rio, trabalhando, mas depois ele muda para São Paulo e vai trabalhar no Departamento de Água e Esgoto de São Paulo, o que seria hoje a Sabesp. Então, quando ele se aposenta, ele, vamos dizer assim, se dedica de corpo e alma à parte das pesquisas, que ele disse que já estava no íntimo dele, e fundou essa instituição que tem o nome de Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas. Então, esse grande personagem. Nós não podemos também, falando em Dr. Hernandes, nós temos também que homenagear o Dr. Suzuki, que foi assistente dele e deu um respaldo até o fim da sua vida, manteve todo esse acervo do que existia da sua biblioteca, e hoje atualmente se encontra no Museu Espírita de São Paulo, do Museu Espírita do Brasil, que fica em São Paulo, e que é vinculado à Federação Espírita Brasileira, e que Oceano Vieira de Mello é seu curador. Então, vamos falar um pouco sobre esse livro Encarnação no Brasil. Esse livro Encarnação no Brasil tem um prefácio também de um grande espírita, que foi um homem muito dedicado ao espiritismo e casado, Freitas Nobre, que foi casado com Dona Marlene Nobre, que é essa outra grande dama, ligada principalmente ao campo das exames, na parte médica ligada ao espiritismo. Então, na apresentação do prefácio, ele faz um histórico sobre a questão da reencarnação, dos vários estudiosos.
nós temos o de Rochard, Gabriel Delany. Essa questão e a contingência em relação à reencarnação não é uma coisa da agora, é coisa já de bastante tempo. Eu acho que até desde da própria antiguidade já havia uma preocupação de fazer esses estudos. Só que, mais recente, se vinculou à parte científica, mais, vamos dizer, estruturada. Então, ele aqui diz um caso interessante, que eu conheço e você conhece, que é o caso de Sibelius. Sibelius esteve lá na Casa dos Humildes, uma noite tocando, viu? Você sabe muito bem que Sibelius, com esse nome, ele foi um grande maestro irlandês. Divaldo disse que ele foi finlandês, um Sibelius finlandês, não é? Ele teve uma série de dificuldades, ficou até os 3 anos. Quando ele, primeiro, antes de ele renascer, o que houve foi o seguinte: ele se apresentou a Chico em espírito e não queria reencarnar. Você vê como é uma questão de planificação. E Chico doutrinou, dizendo: venha, Sibelius, você vai ser muito bem aconchegado, vai haver um grande carinho. Mas ele sabia que, eu não sei, por uma contingência de passado, ele via com uma certa limitação nessa atual reencarnação. Então, no prefácio, Freitas Nobre diz que a mãe dele, que morava em João Pessoa, ia trazer ele aqui para Recife e ocorreu para vir fazer uma análise neurológica, para saber por que ele não andava nem falava. Então, ela teve um sonho com Frei Damião, dizendo: não se preocupe, não, isso vai normalizar, não precisa ir a Recife, não. Isso não é um sonho. Você vê como a espiritualidade trabalha. Ela não veio a Recife. Dias depois, Sibelius começa logo tocando, tem um piano na casa dessa família, começou tocando Asa Branca, vamos até no Luiz Gonzaga, e daí começou caminhando. Então, é o que nós conhecemos, vamos dizer assim, um fato de uma reencarnação. Nesse livro, Reencarnação no Brasil, na época, Hernando Guimarães já tinha 71 casos catalogados, porque o trabalho não é fantasia, não. Um estudo de reencarnação depende, vamos dizer assim, ele disse que normalmente utilizava um número de 7 a 8 pessoas trabalhando, levava anos, porque ia atrás de referências, para poder ser o que a ciência aceita como uma... que hoje nós não temos ainda, do ponto de vista científico, a reencarnação comprovada. São os casos sugestivos de reencarnações, que no caso específico, nós sabemos que no mundo tem duas pessoas de alta expressão também nesse campo, que foi Dr. Banerjee na Índia, que depois veio para os Estados Unidos, e Dr. Stevenson, que fez 20 casos sugestivos, que ele tem para mais de 2.000. Então, todo esse processo foi catalogado, analisado, e nesse livro, ele dos 71 que ele tinha, ele analisa 8 casos. Logicamente que a gente não vai ter, no momento, fazer referência, porque como são dados, com detalhes, então tem marcas de nascimento, a pessoa teve uma morte violenta, muitas vezes recebeu um tiro, aí o que acontece? A pessoa reencarna, diz que aquela pessoa, e no próprio corpo, quer dizer, o perispírito levou a ação daquele projétil na parte da sua encarnação. No caso do Dr. Banerjee, ele, quando veio ao Brasil, ele teve com o Dr. Hernando e teve também com o Chico Xavier. Com o Chico Xavier, ele conversando lá em São Paulo. Então, ele perguntou assim, porque o Chico deu tantas referências em relação à Índia, que ele perguntou: ô Chico, você teve na Índia? Ele disse: materialmente não, mas espiritualmente eu tive. Tive numa reunião com os Mahatmas, que são grandes almas. Então, aí o Dr. Banerjee disse: se você teve uma reunião espiritualmente na Índia com os Mahatmas, que são as grandes almas, significam grandes almas,
você também é um espírito elevado, que se curvou e beijou a mão de Chico Xavier. Doutor Banerjee, nessa época que ele veio aqui, porque às vezes nós sabemos que no meio espírita há uma tendência natural de modismo. Então, teve uma fase aqui que só falava em reencarnação. Então, era livro, o pessoal queria trazer, vamos dizer assim, pessoa da televisão dos Estados Unidos que lembrava de reencarnações, e sempre terminava sendo publicado alguma coisa. Ocorre que Dr. Banerjee veio para o Brasil e uma televisão ligada ao governo convidou para ele fazer uma entrevista. Mas nós sabemos da dificuldade do ponto de vista religioso, principalmente da Igreja Católica, não aceitar a reencarnação. E essa entrevista, só agora, depois de quase 20 anos, é que Oceano Vieira de Mello, que é da Versac, e é o curador lá desse museu em São Paulo, foi que conseguiu recuperar e colocar todo na íntegra. Você vê que situação. Uma coisa de quase mais de 20 anos, só agora a própria televisão pagou o custo de hospedar o Dr. Banerjee, mas não conseguiram. É o que nós chamamos as forças ocultas, quanto às esclarecimentos que não deixam. Então, na realidade, é isso. Silvio, Chico Xavier tinha uma amizade que o Hernani Mineiro, né? Eu queria que você contasse, Silvio. O Chico, houve um momento, parece, que ele foi lá no Instituto Brasileiro de Psicobiofísica, lá com o professor Hernani, para ver as fotografias. Kirlian, foi isso mesmo, Silvio? Você podia detalhar alguma coisa aí? Essa descoberta desse campo magnético das plantas, nas pessoas, em tudo que tem vida, foi descoberto lá na União Soviética. Naquela época que a União Soviética ainda estava exatamente, vamos dizer assim, sob comando da cortina de ferro. Então, essa informação chegou, o Dr. Hernando, como pesquisador, começou lendo alguma coisa e, praticamente, ele, dentro do que ele leu no campo da ciência, ele mesmo fez um equipamento, com chapa, etc. E tão bom quanto o que tinha sido desenvolvido na União Soviética. Ocorreu que Chico Xavier demonstrou interesse de conhecer esse trabalho. Aí o doutor Hernando convidou, ele foi, e lá teve várias coisas, assim, colocou as mãos de Chico, fotografava com esse processo para ver radiação, fazia quando Chico lembrasse de Nosso Senhor Jesus Cristo, vamos dizer assim, no pensamento, e que ele fosse dar um beijo com essa linha de pensamento ligada a Jesus, como era que a energia ia se compor. Ocorre que, em um determinado momento, o próprio Dr. Hernani sentiu que Chico estava meio sonolento, como se estivesse dormindo. Aí disse, mas rapaz, eu devo até sintetizar aqui mais o trabalho, porque Chico deve estar muito cansado e está dormindo. Então, o que ocorreu foi o seguinte, aí logo, quando ele pensou nisso, Chico voltou assim e disse, olha, Hernani, eu não estou dormindo, não. É que André Luiz me chamou, pediu para sair do corpo e ficar do lado de lá com eles, analisando as suas informações. Porque deve ter dado uma informação bastante abrangente. Então, você veja a grandeza desse homem. E essas fotos de Chico, você consegue verificar. Eu tenho livros que têm essas fotos de Chico, mostrando através do processo de Kirlian. Então, são isso que a gente só tem que agradecer, estar presente e participando dessa doutrina de tanta grandeza que é o Espiritismo. Silvio, o Hernani, eu me lembro nos vídeos do Pinga Fogo, né? E o apresentador ali anuncia, o professor Hernani, que era muito mais que aquilo. Hernani era um pesquisador, um homem de ciência notável, embora você sabe, o próprio Chico afirma, e o Hermínio Miranda disse que ele é a reencarnação de Lavoisier. Né? Exatamente. De Lavoisier.
Aí, no Pinga Fogo, Silvio, aparece, é anunciado como parapsicólogo. Aquilo ali foi mais uma coisa midiática, não é? Ele disse que colocaram isso, porque você sabe que esses programas de televisão, muitas vezes, eles arranjam a maneira que eles querem promover o programa. Então, ele era um engenheiro, era um pesquisador, mas como na época também estava muito em voga a figura de parapsicólogo, né? De parapsicólogo, então, ele botaram o nome de parapsicólogo. Ele também, agora eu me lembrei, é que ele também fez nesse programa na televisão, que ele só veio agora só agora recentemente, através de Fernando Vieira de Mello, ele estava num debate com o nosso querido você lembra? Quevedo? Quevedo, Padre Quevedo? Padre Quevedo. Também, Hernani. Também ocorre que foi um negócio impressionante, que você precisa ver depois. Eu quero até depois ver o filme na íntegra, porque foi questão dos 15 dias que o Alexandre mostrou, e que Padre Quevedo veio com coisa por cima. Ele disse, olha, Padre Quevedo, nesse debate, aqui com o livro, isso não resolve não, porque eu tenho aqui 10 livros aqui que eu posso dar ao senhor agora. Eu quero saber, são com fatos. Quer dizer que ele também, baseado, nós falamos em Resine, mas ele também foi bastante atuante para mostrar que o Espiritismo tinha bagagem para mostrar a Quevedo que ele estava equivocado. Então, já estou com pena de Quevedo, que apanhou de Resine e de Herculano, agora do professor Hernani. Silvio, querido, você agora não vai sair daqui. Eu deixei essa perguntinha para o fim, viu? Que eu tenho conhecimento, já conversei com você para trás. Silvio, eu queria que você falasse sobre Alfredo Azevedo, vai entrar na nossa conversa aqui. O pessoal que nos assiste não sabe, Alfredo Azevedo é o fundador do Núcleo Espírita Jesus no Lar, aqui em Recife. Casa Espírita que o Silvio Mariano hoje é o atual presidente, né? Silvio, fale-nos da amizade de Alfredo Azevedo com o professor Hernani Guimarães de Andrade. É o seguinte, Alfredo era um homem de mente aberta, muito estudioso, muito culto. Quando saiu a questão da transcomunicação instrumental, ele já mantinha correspondência, seu Alfredo, com o doutor Jorge Mick, nos Estados Unidos. Então, nós divulgávamos muito a Folha Espírita, lá da editora Fé, ligada à doutora Marlene Nobre, de São Paulo, e trazia uns artigos sobre transcomunicação. Então, o senhor Alfredo escreveu para ele, mostrando que ele, e o doutor Hernando também estava pesquisando nesse campo, dizendo a ele que estava impressionado com a cultura e com o desenvolvimento dessas informações do doutor Hernani. Aí, com isso, houve várias trocas de cartas, inclusive o senhor Alfredo já alegava que ele já estava ficando já bastante idoso, estava ficando moco, gostava de ler, mas a vista já não ajudava. E doutor Hernani, numa das cartas, disse, não, Alfredo, fique feliz, porque quando a gente chegar no mundo espiritual, tudo isso desaparece. Então, o senhor Alfredo fez um opúsculo sobre a moral de uma maneira geral. E o doutor Hernando foi que fez o prefácio desse opúsculo de um livrinho de Alfredo Azevedo. Quer dizer, que mostra a atenção, a maneira amorosa. E doutor Hernani, eu digo assim, que os céus deve estar hoje, ele deve estar integrado com essa equipe toda, de Deolindo, Herculano Pires, Jorge Resine, e trabalhando mais ainda, né? Acho que esse pessoal não perde tempo. Ainda que fica aqui com muita dificuldade, muita preguiça, mas o doutor Hernando é um exemplo de homem de bem. Silvio, eu agradeço aqui de público a você, porque pessoal, esse opúsculozinho raro eu ganhei de presente de Silvio Mariano, né? Então, com o prefáciozinho do professor, prefáciozão do Hernani Guimarães de Andrade, essa amizade que unia
e procurem saber mais sobre Alfredo Azevedo, né? Qualquer dia, Silvio, inclusive a gente vai trazer alguma coisa, um documento do Alfredo Azevedo para você falar a noite toda, a gente só lhe assistir. Pessoal, infelizmente, Silvio Mariano, você viu quem assistiu o nosso último programa? Heloísa Pires, e ainda gravou no outro dizendo que o Silvio Mariano é muito simpático. Pessoal, eu passei a semana toda perguntando a Silvio pelos olhos. Silvio, tu é simpático, é? E o Silvio é muito simpático. Mas a dona Heloísa é uma senhora audiência, né, Silvio? Né? Uma grande pessoa. E teve uma delicadeza e ela adorou, porque você falou de alguém que ela gostava muito, que era o Rizini, né? Amigão do pai dela, né? Participava lá de reunião mediúnica na casa dela. Pessoal, então, convido vocês sempre, terça-feira aqui, conversar com esse baú do Espiritismo que é Silvio Mariano, esse repositório, né, do Espiritismo que Silvio traz aqui de primeira grandeza, né, para o esclarecimento de tanta gente hoje que está lendo coisa rasa, Silvio, coisa sem importância por aí, né? Amigão, um abração, viu, Silvio? Boa semana, Bruno. Muito obrigado aí pela... Como é que a gente chama? Eu me despeço da Heloísa, eu digo na mesma Herculano Hora, né? A gente aqui na mesma resenha hora estaremos aqui. Um abração, Silvio. Realmente.